As rodovias são o principal meio de deslocamento de passageiros e de cargas no Brasil. Em um país continental e cortado por grandes rios, as hidrovias não existem e as ferrovias são inexpressivas. Viajar de avião voltou a ser quase um luxo. Segundo dados do IBGE, ter água em casa é um luxo distante também para mais de 30 milhões de brasileiros. E mais de 70 milhões nem sonham com esgotos. A falta de infraestrutura é considerada um dos grandes entraves para o desenvolvimento econômico do país. Ao mesmo tempo, os investimentos nesse setor são verdadeiras usinas de gerar empregos e aumentar a renda da população. Os gargalos da infraestrutura são tema desta agenda econômica, que hoje recebe a professora do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, Giovana Bertucci. Giovana, muito bem-vinda ao Agenda Econômica. Obrigada a vocês pelo convite, estou feliz de estar aqui. Que bom. Então, começando aí pelos gargalos, né? A Confederação Nacional de Indústria soltou recentemente uma pesquisa onde fala que um dos principais entraves para o desenvolvimento econômico para o país retomar o crescimento são exatamente os gargalos da infraestrutura. A Confederação Nacional de Transportes e a Confederação Nacional de Agricultura soltaram documentos mostrando que a falta de infraestrutura de transportes aí em todos os seus modais é um dos principais fatores do alto custo dos alimentos no país. Fala um pouquinho como é que está essa questão da infraestrutura, por que a gente tem uma infraestrutura tão ruim no país? Bom, primeiro eu, claro que concordo com essa afirmativa de que a ideia do nosso crescimento hoje, de a gente pensar num crescimento sustentado para o futuro, e a ideia de pensar a nação, né, como uma nação que cresça, que gere empregos e que isso não seja algo transitório, passa pela necessidade de a gente ampliar a infraestrutura. Então, hoje o Brasil ele tem vários problemas, a gente fala da questão da baixa educação, fala de outras questões, mas a questão da infraestrutura, eu diria que ela é um ponto de necessidade fundamental para a gente conseguir colocar o país nos trilhos de um crescimento a longo prazo, e não só pensar a curto prazo, como que, em geral, é o que se faz. Hoje, quando se fala em investimentos no Brasil, os investimentos hoje, os últimos dados do IBGE mostram que em 2017 a gente fechou na casa de 15,6% do PIB o total de investimentos no país. Esse montante, se a gente for olhar nos últimos anos, ele tem caído, ou seja, já é um montante baixo e tem caído nos últimos anos, o que mostra que a gente precisa alavancar investimentos. E aí, claro, se os investimentos de forma global têm caído, os investimentos em infraestrutura também têm caído. Se a gente for olhar de 2014 para cá, né, que foi quando tivemos a crise econômica em 2015 e 2016 e agora uma tímida retomada do ano passado para cá, os investimentos em infra vieram caindo, não só em porcentagem do PIB de 2014 para cá, mas também em valores absolutos, em termos de investimento em bilhões de reais. Eles vêm caindo nesse último período, mas eles vêm caindo, na verdade, nos últimos 30 anos, né? A partir de um estudo, a gente percebe que, e aqui está um gráfico que a gente mostra, até a partir de um estudo que você me orientou a encontrar, eu achei bastante interessante, a gente tem aqui o nível de investimento em infraestrutura, e aqui os 4 itens que compõem, comunicações, energia, transporte e saneamento, eles são em queda, né? Teve um leve... Qual foi esse momento aqui no período de 2010 a 2016 que teve esse aumento? Porque você falou que em 2017 já teve queda, né? Sim, a gente consegue observar um breve aumento do investimento em infraestrutura no período ali que vai de 2010 a 2013 e 2014. A partir de 2014, esses investimentos já passam a cair. Isso é consequência de uma série de fatores, a própria crise econômica, a responsabilidade fiscal do governo, né, o aumento da inflação, o que levou ao aumento de juros posteriormente em 2013, acabaram dificultando muito a estratégia de custos e de retorno dessas concessionárias de infraestrutura, por exemplo, principalmente algumas concessionárias rodoviárias, que não tiveram condições de continuar mantendo um serviço adequado e a realização de investimentos previstos nos seus contratos. A gente está falando, você está falando nesse caso de rodovias privatizadas, mas esses investimentos eles são totais, do governo e da iniciativa privada. Isso. Quando a gente tem hoje no Brasil uma média de, se você for olhar nos últimos anos, ali entre 2010 até 2016, a média de investimento em infraestrutura no Brasil total está um pouco acima de 2%. Mas o que eu venho dizendo é que de 2014 para cá, esses valores têm caído. Então, o ano passado, dados da ABDIB, Associação Brasileira de Indústrias de Base, mostrou que a gente fechou os investimentos em infraestrutura no ano passado na casa de 1,6% do PIB. Então, esse valor, né, que eu me recorde, é um dos mais baixos que a gente tem na história do país. Sim, o que você estava falando, né? Esses investimentos, se a gente pegar setorialmente, eles estão
muito pequenos, todos abaixo de 1%. Sim. Né? O de saneamento é sempre o mais baixo investimento, e esse é um investimento feito, embora ele tenha tido aí nesse período aí um pequeno, ínfimo aumento, ele é sempre muito pequeno, e é um investimento feito aqui basicamente pelo governo e pelo governo federal, quase sempre. Isso, na verdade, exato. O investimento em saneamento hoje, infraestrutura, essa parte de saneamento, ela é quase toda feita pelo setor público. Então, dos modos, né, das áreas de infraestrutura, dessas 4, que são as áreas consideradas mais importantes para a chamada infraestrutura econômica, a área de saneamento ela é que sempre recebe menor monta de investimento, isso historicamente dizendo. E não é à toa que foi o que você disse na chamada do programa, né? Os nossos índices de saneamento são horríveis, mesmo a gente tendo índices ruins comparados com outros países de transportes e de energia, mas quando a gente pega saneamento, ele de fato está atrás. Ou seja, se a gente tem uma infraestrutura ruim de modo geral, uma infraestrutura de transporte que não é a mais adequada e a de energia que também não é ideal, a de saneamento ela ainda está mais atrás do que essas outras quando a gente compara internacionalmente, né? E a gente pega mais de 40% das nossas casas no Brasil sem ter tratamento adequado de esgoto. E aí você entra num impacto grande numa outra área que também é complicada no país, que é a questão da saúde pública. Com certeza. A infraestrutura, na verdade, ela vai ter impactos não só sobre a questão do crescimento econômico e a geração de empregos, como você bem colocou no início do programa, mas ela também tem impactos sobre o bem-estar. Né? A infraestrutura, quando você provém um transporte adequado para o cidadão que mora mais longe, por exemplo, ele pode chegar ao trabalho mais rápido, ele vai ter, né, assim, mais produtividade, ele vai ficar menos cansado, então isso vai ter impacto positivo não só sobre a economia, mas também sobre o salário que ele recebe. Se você pega a infraestrutura de saneamento, com impactos diretos sobre a saúde, se o indivíduo fica menos doente, ele também vai ter menos problemas com o trabalho, vai ser mais produtivo. Isso tende a aumentar o salário dele ao longo da vida produtiva dele. E a gente tem aí uma questão importante que é a qualidade de vida, né? Se você leva menos tempo para chegar ao trabalho, você tem mais tempo, provavelmente, para se dedicar ou à sua família ou a estudos, de acordo com o interesse de cada um. Isso, se você pega, por exemplo, outros setores considerados importantes, como o setor de energia, quando você provém energia para uma família de forma adequada, né? E permite que ela passe a ter luz na casa dela, ela pode, por exemplo, estudar, as crianças ou os adultos naquela família podem estudar à noite. Isso amplia muito a possibilidade que eles têm de saírem de uma situação de extrema pobreza e de vulnerabilidade e se inserirem melhor no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala de infraestrutura, é claro que eu, como economista, acabo tendendo sempre a focar no impacto que isso tem sobre produtos, sobre emprego, sobre a produtividade, que são os aspectos econômicos mais importantes, mas isso também tem um impacto importante sobre aspectos de bem-estar social, de qualidade de vida e pode inserir pessoas que, em princípio, estão marginalizadas do processo produtivo num processo produtivo com um ganho salarial maior. Então, vai ter impactos não só sobre essas variáveis econômicas, mas também sobre desigualdade de renda, sobre a redução de pobreza e a redução de miséria e vulnerabilidade nessas populações. Tem um ponto aqui que a gente fala um pouquinho, que é a questão da comunicação. A gente percebe que, e isso é chocante, que o investimento em comunicações, isso aqui é basicamente telecomunicações, isso, é muito maior do que o investimento em saneamento básico. E os dados do IBGE, da PNAD contínua de 2017, mostram que exatamente isso, que 66% da população brasileira tem acesso a equipamento de celular, né? Mas aí tem outras questões de comunicação envolvidas, o telefone fixo, o acesso à internet, tem toda uma estrutura, tanto para a questão doméstica quanto para o lado da empresa, né? Uma boa estrutura de uma rede de comunicações por uma grande empresa, por exemplo, do que tem muito mais acesso a isso do que o saneamento básico. O que é que isso mostra? O que você, vendo esse quadro, o que você, economista, analisa deste país Brasil se você fosse um ser assim, de outro país ou quase que um extraterrestre? Bom, é claro que quando a gente olha para isso, assim, dá uma certa tristeza no sentido de que se é uma coisa tão importante, se tem impactos não só sobre a questão produtiva, cadeias produtivas, competitividade, né, a questão de inserção do nosso país melhor no contexto internacional e também tem impacto tão importante sobre bem-estar e qualidade de vida do cidadão, olhar para esse quadro e perceber que, na verdade, os investimentos em infra vieram caindo ao longo dos últimos 30 anos, como você colocou, isso é bastante preocupante. E quando você faz a comparação do setor de saneamento com o setor de telecomunicações, salta às vistas para mim a questão de que o setor de saneamento ele é majoritariamente feito investimentos pelo setor público. E o setor de telecomunicações é exatamente o oposto disso. O setor de telecomunicações, grande parte dos investimentos é feito pelo setor privado.
Então, talvez uma das explicações do porquê que é feito mais investimento no setor de telecomunicações e menos no setor de saneamento é a origem desses recursos, né? Mas a gente já tem a privatização de alguns setores de saneamento e concessionárias de serviços de água, e esses investimentos não aumentaram, apesar disso. Para essas concessionárias onde houve privatizações, na privatização não é o termo mais adequado, onde houve as concessões, né? Isso, melhor dizendo. Para essas concessionárias onde houve o processo de concessões, você tem melhora nos investimentos e melhora na qualidade do serviço prestado, né? O que você não tem de modo geral no Brasil é uma tarifa de saneamento adequada que remeta à possibilidade de você realizar os investimentos necessários para prestar um serviço de qualidade. Então, quando você olha para algumas empresas de saneamento estaduais, né, ao longo do país, principalmente nas regiões norte ali, onde você tem mais perda por conta de furtos e ligações clandestinas e tudo mais, e você tem uma tarifa que é bastante subsidiada, você acaba tendo um consumo excessivo de água e não consegue realizar os investimentos necessários para manter a rede com fornecimento adequado para a população. A gente está falando de população, mas, na verdade, os grandes consumidores de água não são os cidadãos comuns, digamos assim, são as empresas e a agricultura, né? Na verdade, se a gente pegar o mapa de fornecimento de água no país, os grandes consumidores não são os domicílios, né? Primeiro a agricultura, depois a indústria. Então, no caso das concessionárias que fornecem água, como a gente chama água tratada, ela fornece principalmente para a indústria e para os domicílios. Onde é que você vê esse desequilíbrio da tarifa? É do lado do domicílio do cidadão que paga a sua água individualmente ou o governo está subsidiando a indústria no uso da água? Não, tem os dois tipos de subsídio. O governo subsidia algumas coisas de água para a agricultura, com certeza, mas também tem para o consumidor residencial considerado de baixa renda. Então, acontecem os dois tipos de subsídios. E aí, o que acontece o governo acaba subsidiando muito dessas tarifas. Algumas delas, em alguns estados, não tinham reajustes há mais de 10 anos. Tiveram reajustes agora no ano passado, em 2017, e no começo desse ano, em 2018. Mas você vê uma defasagem muito grande, de fato, do valor da tarifa e do consumo de água. E se a gente tem passado, ultimamente, né, por queda de água nos reservatórios, problemas pluviométricos que não levaram ao adequado avanço nesses reservatórios e na geração de energia hidrelétrica, que hoje é um carro-chefe da nossa matriz elétrica, a questão do consumo da água e consumo da água consciente é algo importante. E isso passa por uma precificação adequada da água. Então, hoje, o que a gente tem é uma água, de modo geral, muito barata. Isso acaba fazendo com que a gente não tenha consciência adequada em relação à demanda e ao consumo dessa água, num momento onde a oferta disso, ou seja, as chuvas e outras condições do sistema elétrico brasileiro não são as ideais. E aí você está falando de água, a gente está falando, mas também está falando que a base da nossa energia elétrica, por ser hidroelétrica, é a água. Na verdade, e aí a gente está falando, então, também dessa questão aqui dos investimentos em energia, que são pequenos. Tiveram uma queda aqui no período de 2001 a 2010 e voltaram a subir aí, pelo que você falou, até 2014, mais ou menos. Mas, mesmo assim, ainda é pequeno. É um gargalo, né? É um dos entraves ao nosso desenvolvimento também. Sim, e a infraestrutura energética, na verdade, ela acaba tendo impacto sobre todo o resto. Porque se você for olhar, né, todos os outros tipos de infraestrutura, transporte, telecomunicações, a própria infraestrutura de saneamento, precisa de energia elétrica para funcionar. Então, a infraestrutura energética é uma infraestrutura que a gente chama de infraestrutura base, fundamental. E, voltando um pouco na questão da água, quando a gente fala da água, a água ela também tem impactos importantes, não só sobre a infraestrutura de saneamento, mas ela também é fundamental na nossa matriz elétrica, ou seja, na produção de energia de modo geral e, portanto, no investimento em infraestrutura energética. E a água, se bem aproveitada e se usada de maneira a explorar as nossas potencialidades, também poderia ser um bom modo de escoamento de produção via hidrovias, que é o que não fazemos bem. Sim, então, temos pouquíssimas. Então, vamos entrar na questão do transporte, que é uma questão assim que se fala muito e que alguns estudos bem recentes estão mostrando que é, de fato, um dos nossos grandes gargalos, né? Essa pesquisa da CNT recente mostrou que a gente precisaria de investimentos da ordem de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, isso é mais do que o orçamento anual, né, de 2019, que é em torno de 1 trilhão e 400 bilhões. Então, a gente precisaria de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em 2000, se quiséssemos, no período de um ano, resolver os nossos problemas de infraestrutura de transportes. É claro que isso é inviável. Muito. Né? Mas como é que se resolve essa questão da infraestrutura? Porque a gente tem um modelo também um pouco complexo, né? A gente viu com a greve dos caminhoneiros que a gente está refém de óleo diesel e enquanto a gente não explora, como você falou, hidrovia e também não explora ferrovia.
Não, a gente até explora a ferrovia. Hoje, cerca de 23% da nossa matriz de escoamento de carga é via ferroviária. Então, eu acho que ainda temos potencial para crescer. Outros países do mundo, por exemplo, Estados Unidos, mais da metade da matriz de escoamento é feita via ferrovias. A China já está chegando próxima disso também. Então, a gente tem bons exemplos de países com dimensão territorial próxima à nossa, que realizaram investimentos no modo ferroviário. A China talvez seja o nosso melhor exemplo, porque ela é um país emergente como o nosso, que há 15, 20 anos atrás também era, digamos, fraca em infraestrutura e realizou investimentos enormemente, colocando sua infraestrutura hoje, né, bem colocada, digamos assim. Mas hoje, o que eu acho para a questão nossa da infraestrutura, principalmente de infraestrutura de transportes, é a ideia de que sejamos realistas. Nosso cenário hoje é de um crescimento ainda tímido, a gente tem baixos investimentos de maneira geral, e o Estado, ou seja, o governo não tem condições financeiras para realizar esse investimento, pelo menos a curto prazo. A gente tem apresentado déficits primários, né, e a inflação está mais baixa, a gente tem começado a melhorar algumas coisas, e isso tem gerado dificuldades. Ou seja, o papel do Estado agora ele tem que ser outro. Se o Estado, né, há 20, 30 anos atrás, ele tinha um papel de provedor, de financiador, de executor, de planejador, né, principalmente ali nos anos 70, anos 80, isso vai mudar um pouco nos anos 90 com o início do processo de privatizações, hoje eu vejo o papel do Estado como sendo diferente. Hoje, qual seria o papel desse Estado? Um papel de indutor, um papel de trazer à tona mais possibilidade de competição, abrir o mercado para o investidor estrangeiro, em alguns casos, você gerar segurança jurídica, você baixar o risco regulatório. Um regulador de uma forma mais ampla. Então. Isso, então o papel do Estado é gerar todos esses elementos que eu coloquei e abrir espaço para que o setor privado possa investir em setores onde hoje o setor público não tem condição de realizar esses investimentos. A gente tem, talvez até para ilustrar um pouco isso que você está falando, numa pesquisa feita com empresários, né, no Fórum Econômico Mundial de 2017, o que eles consideravam os principais entraves ao desenvolvimento no Brasil, né? A questão dos impostos foi a mais citada, nós temos altas tarifas de impostos, ou pelo menos tarifas de impostos mal distribuídas, distorcidas, porque se a gente pegar no contexto mundial, nós não estamos entre os mais altos, né? Nós estamos da média para baixo. A questão da legislação trabalhista, mas você teve uma reforma de 2000, né? Exatamente de meados de 2017, pode ser que essa pesquisa desse um resultado diferente hoje, mas a questão da corrupção é muito importante, a ineficiência do governo e a infraestrutura é o quinto ponto citado como principal entrave. Então, o governo poderia atuar como regulador nessas questões de infraestrutura e talvez até com isso reduzindo algumas questões como ineficiência, corrupção, mudar essa questão de impostos nessa área? Sim. Bom, existe toda uma literatura que tenta mostrar, né, o fato de que, em geral, o setor privado, ele tem melhor governança corporativa e tem melhores incentivos à inovação do que o setor público. O setor público, como ele busca muito, né, a questão do usuário, a questão do bem-estar do consumidor, às vezes ele não é o ente mais eficiente para gerar melhores resultados em termos de lucro e em termos de inovação. Então, se a gente passa, né, o que é possível em termos de concessões para a iniciativa privada, a gente pode ter melhor governança corporativa e mais incentivos à inovação nesse sentido. Mas aí o governo também tem que atuar direitinho, porque a gente não pode pensar só no lucro, mas sem pensar, por exemplo, um dos pontos da greve dos caminhoneiros foi a taxa de pedágio. Sim. O cidadão que hoje transita pelas rodovias que foram privatizadas, também, em alguns casos, é quase proibitivo por conta das taxas de pedágio. Mas você tem que parar para pensar que, se você olhar para as principais rodovias pedagiadas no país e talvez as mais importantes delas e até a questão do valor que você coloca, que são do estado de São Paulo, são as rodovias mais bem avaliadas do país. Então, das 20 rodovias mais bem avaliadas do país nessa pesquisa de rodovias da CNT, 19 delas são no estado de São Paulo. Então, você vai, obviamente, pagar mais por um serviço, mas você vai ter uma melhor qualidade. Tendo uma melhor qualidade, você vai ter, né, um tempo mais previsível de chegada da sua carga, você vai ter menos gasto de manutenção do seu caminhão, você vai ter menos perda com desgaste de pneus e desgaste de peças. Então, você paga diretamente de um lado um pedágio, mas você está ganhando também coisas que, às vezes, é muito difícil de mensurar, né? Então, e que, às vezes, você não consegue colocar
tão diretamente na mesa, ou as pessoas se esquecem de olhar para esse outro lado. Para falar, a gente tem exatamente dessa pesquisa da CNT, nós tiramos 2 gráficos que são bastante interessantes. Um é o estado das rodovias, né, que você citou um pouquinho, e aqui tem o estado geral, incluindo as rodovias, tanto as que são públicas quanto as que já foram privatizadas. Apenas 8,9% delas estão em estado ótimo, a pesquisa CNT 2017. No estado bom são quase 30%, 29,3%, regular 33%, quer dizer, a maior parte está aqui está no regular, acima de regular, mas você tem 20 ruim e 8 péssimos, né? Estradas em péssimas condições. E a gente tem um país sobre rodas, né? Sobre rodas e sobre diesel. Nunca esquecer do combustível aqui. Como é que você... Uma outra ponte dessa pesquisa é a influência do gasto com transportes no custo final, o percentual do gasto com transporte no custo final de uma mercadoria, né? Que mostra que numa estrada boa, o custo do transporte é menos de 20% do custo final do produto. Vamos pegar, por exemplo, a soja. O custo da soja para o consumidor, se ela foi transitada por uma estrada boa, é 18% do preço final da soja, enquanto que vai aumentando esse custo aí de acordo com a condição de estrada. Se a gente considerar que a gente tem muitas estradas em estado ruim, você acha que os nossos produtos seriam mais baratos se as estradas fossem melhores? Com certeza, os nossos produtos seriam mais baratos se as estradas fossem melhores, nossos produtos seriam mais baratos se a gente tivesse uma intermodalidade melhor entre os diferentes modos. Então, né, por exemplo, por que o escoamento da soja hoje no Brasil é feito majoritariamente via Porto de Santos e Porto de Paranaguá? Se ela tem que andar mais de 2.000 quilômetros para chegar até lá, ela andaria uns 700 quilômetros a menos, né, se a gente escoasse isso pelos portos da região norte do país, né, usando não só um pouco de ferrovias, mas também a questão do modo hidroviário que poderia ser melhor explorado. Então, hoje, quando a gente fala do modo rodoviário, né, uma parcela pequena das nossas rodovias, elas são consideradas em estado ótimo ou bom. E como isso impacta negativamente, esse custo de frete impacta negativamente, né, no valor final do produto, isso está dificultando não só o preço que chega do consumidor final dos nossos produtos, aí você mencionou os alimentos em outro momento, mas também a questão da competitividade das nossas exportações. Se o Brasil quer ser um país que quer crescer no futuro, quer ter, né, mais inserção nas cadeias globais de exportações e importação e quer ganhar também mais crescimento e mais emprego por meio desse canal, a gente tem que ter competitividade de exportações. E isso passa por redução de custo logístico. Você falou em privatização. As ferrovias brasileiras foram totalmente privatizadas na década de 1900. Uma concessão, né? Agora já tem, inclusive, mudanças. E está terminando agora os prazos das primeiras concessões, né? Está terminando, que eram concessões de 30 anos. Por que não deu certo? Ou pelo menos porque assim, diminuiu o número de ferrovia, não tem mais transporte humano, né? Em ferrovia, você já tem carga e muito concentrado. O que foi feito de errado com a privatização das ferrovias? Como é que a gente pode evitar a repetição desses erros e, quem sabe, incentivar aí a abertura de novas ferrovias? Bom, o modo ferroviário, ele na verdade vem caindo em termos de número de linhas, né, e de quilômetros de ferrovias já desde os anos 50. Quando nos anos 50, lá no governo JK, você privilegia a monta de investimentos toda no modal rodoviário, no modo rodoviário, melhor dizendo, ali você começa a ter, digamos, uma perda de privilégios e de prioridades para o setor ferroviário. Então, a partir dali, a gente chegou ali no ápice de 55 mil quilômetros de ferrovias, você passa a ter menos investimentos, porque você vai ter mais investimento no modo rodoviário, e isso vai fazer com que as nossas rodovias vão perdendo, digamos, espaço nesse sentido. Quando você vê nos anos 90, ali de 96 a 98, você passa a conceder, né, a privatizar alguns desses trechos ferroviários, vários deles acabaram sendo incorporados por grandes empresas, como é o caso da Vale do Rio Doce, que na época foi privatizada e quem, digamos, comprou já ficou com acesso à ferrovia que a Vale tinha construído. E hoje o que eu vejo é que você tem uma indefinição muito grande sobre qual é o modelo que o governo quer para esse setor, né? Se você for olhar, até 2011, o governo ele tinha um modelo para esse setor ferroviário, ou seja, era um modelo onde a concessionária que ganhava a concessão, que oferecia o maior lance por aquele trecho, ela também operava aquele trecho. E a grande crítica nesse tipo de modelo é que se a concessionária que ganha aquilo por leilão, ela também vai ser quem vai operar o serviço, ou seja, que vai oferecer o serviço de transporte daquela carga naquele trecho, você tem pouco acesso àquilo e a baixa competição geraria os altos preços ou relativamente os altos preços no modo ferroviário, dificultando o avanço no setor. Então, historicamente, isso foi sempre o que foi alegado. Agora, se você for olhar, o governo tentou fazer, em 2011, uma mudança de modelo
para inserir exatamente mais competição. Mas hoje no Brasil, as nossas ferrovias, todas as ferrovias principais nossas, elas têm acesso direto, né, aos principais portos. E elas já estão completamente tomadas, né? Como que é o nome disso? Você já está... Com a capacidade de uso no máximo. Você já está com a capacidade de uso no máximo. Então, o que você precisaria fazer com algumas dessas ferrovias? Duplicar, ou até em alguns trechos triplicar a ferrovia, né? Só que para isso você precisa gerar incentivos de investimento. O setor público hoje não tem condição de fazer isso, né? A Valec, que é o órgão público que toma a frente dessa questão ferroviária, não tem conseguido entregar as obras e fazer no prazo e com a celeridade necessária para isso. Então, mais uma vez, como que você poderia melhorar isso pensando a curto e médio prazo? Trazer o setor privado para investir, né? Gerando os incentivos necessários para isso. E aí, nesse caso, o que você precisaria fazer? Regular bem, gerar incentivos necessários no sentido de gerar a remuneração adequada para esse investidor, né? Dar o prazo que ele precisa para gerar o investimento, conseguir esse investimento de volta, ou seja, o tempo de retorno adequado desse investimento, né? Outra coisa que se critica no modo ferroviário de maneira geral é que nunca no modo ferroviário, em nenhum processo de concessão, você exigiu investimentos. As metas sempre foram no modo ferroviário de segurança e de produção. E se você for olhar, houve grande melhora nas estatísticas de segurança no modo ferroviário e em aumento de produção, de carga transportada. Mas no investimento. Investimento também houve aumento, mas você não tem cláusulas que obriguem o concessionário a fazer investimentos. Giovana, sugestões para o próximo presidente, porque, né, a gente já está pensando no futuro. Sim. Bom, várias delas. Se a gente for pensar de modo mais geral, eu acho que a solução o governo ele tem que dar espaço para que o setor privado possa investir. Esse espaço ele vem com o governo, né, promovendo mais segurança, né, regulando, né, fazendo, digamos, uma overview e não participando diretamente. É claro que em alguns setores de infraestrutura, como é o caso do saneamento, é claro que o governo vai ter um papel maior. Em outros setores, como telecomunicações, o governo já abriu mão desse espaço e a gente tem resultados positivos nisso. Setor de transportes e energia, né, a gente ainda tem mais ou menos 60% de participação hoje é privada, então ainda dá para ampliar muito a participação privada nesses setores, né? E também acredito que quando a gente fala de infraestrutura, né, a ideia é pensar a longo prazo. Então, uma coisa que a gente tem nesse país sempre é sempre pensar, né, naquele governo, e a gente tem que pensar em infraestrutura como uma política de Estado, como algo que ultrapasse o período de apenas um governo ou de um governante que vai governar 8 anos por conta de uma possível reeleição. Então, hoje eu acho que a gente tem que pensar a longo prazo. Infraestrutura por si só é algo que não se constrói de um ano para outro. Se a gente for pensar em pontes, em aeroportos, em ferrovias, em hidrovias, não é algo que você consiga construir em 6 meses ou um ano de forma geral. Existe uma Leva quase 4 anos um governo. Exato. Né? Existe uma grande complexidade nessas obras. A questão ambiental é algo que também sempre, né, acaba a própria burocracia em torno disso. Então, eu acho que a ideia é desburocratizar, a ideia é simplificar alguns processos, a ideia é trazer o setor privado, abrir mercado, gerar segurança jurídica, ampliar o escopo em termos de independência regulatória dessas agências, né, privilegiar a meritocracia dentro dessas agências, né, e fazer disso, então, né, uma política de planejamento e de gestão a longo prazo. Giovana, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos aqui. Tomara que os candidatos à presidência e aos governos estaduais escutem as suas sugestões. Obrigada pelo convite, até a próxima. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou. Se quiser baixar ou indicar este programa para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Mande seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconômica@senado.leg.br. Até a próxima agenda.